Vamos, então, dar início aqui ao nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Primeiramente, eu tenho que achar aqui, ela aqui, que não está aqui, não. Só um minuto aí que eu vou achar. Esse estudo nosso aqui online, ele, ele, ele sai mais rápido, né? A gente passa a matéria mais rápida do que presencial. Mas nós vamos ter aula presencial, porque o nosso curso a maioria do curso é presencial, né? Então nós vamos ter aula presencial também. De vez em quando nós vamos ter essa aula online. É bom que a gente não perde nem uma semana, né? Já vai direto. Você vê que nós temos um mês e pouco e já estamos terminando essa matéria. Deixa eu só localizar aqui o capítulo 9, vai ser o que nós vamos falar hoje, né? Capítulo 7, nós já estudamos. Capítulo 8, os grandes avivamentos, nós já estudamos também. Então, vamos aqui para o capítulo 9. Os irmãos estão vendo aí? Não, né? Não, está aparecendo, não. Tá. Então, vou compartilhar de novo aqui. E agora? Apareceu aí? Apareceu. Então tá. Beleza. Então tá tudo certo, então. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 9 da apostila, a igreja contemporânea. O que quer dizer isso? A igreja da nossa época. A igreja que nós estamos vivendo, né? A igreja do momento. E para abranger essa igreja contemporânea, nós vamos iniciar lá no início do século, né? Quando as igrejas vieram aqui para o Brasil. Então, o cristianismo, aqui na introdução, né, nós vamos falar que o cristianismo surgiu lá no Oriente Médio, lá na região de Jerusalém, né? Lá na Palestina, onde que está tendo essa guerra horrível lá. Então, lá surgiu o cristianismo, e o cristianismo ele surgiu do judaísmo. E na Idade Moderna, durante as grandes navegações, a religião cristã se espalhou para o restante do mundo, inclusive para as 13 colônias, né, lá dos Estados Unidos. Quando se fala 13 colônias da América Latina, está falando lá da América do Norte, né, que é os Estados Unidos. E essa colonização, a princípio, ela foi realizada pelos ingleses. Os ingleses são os que iniciaram ali a colonização dos Estados Unidos. E já na América Latina mesmo, que é a América do Sul, foi os espanhóis e os portugueses que iniciaram as grandes navegações e também a colonização. Primeiramente, os católicos portugueses, eles se vieram para o Brasil, né? Com Pedro Álvares Cabral ali descobrindo o Brasil, e veio o catolicismo para o Brasil. Desde 1500, quando foi descoberto o Brasil. Veio lá a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, lembrando que esse catolicismo que veio para o Brasil é o catolicismo da Contra-Reforma, que nós já estudamos já algumas semanas atrás, foi o catolicismo já da Contra-Reforma que veio para o Brasil, e também
da mesma forma, os espanhóis no restante da América Latina. E que são os países que são como Argentina, Bolívia, Peru, os países da América Central. Então, esse é o catolicismo que veio, logo quando começou as grandes navegações. Bom, no primeiro momento, as igrejas que vieram da Europa, né? A Europa, ali onde houve a reforma protestante, eles saíram de lá e veio para a América do Norte, que é os Estados Unidos, o Canadá, né? E também para a América do Sul e juntamente com as grandes navegações, esse pessoal todo veio. E as igrejas que vieram naquela época foram a Igreja Episcopal, que era uma igreja protestante, né? A Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana, a Igreja Reformada, a Igreja Metodista e a Igreja Luterana. Esses são os protestantes. Lembrando que, inicialmente, quem veio para essa região, tirando os Estados Unidos e o Canadá, que é a América do Norte, quem veio primeiramente foi a Igreja Católica. Se estabeleceu no Brasil, né, e nos países onde é a América Latina, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, assim por diante. Só que os protestantes, eles se estabeleceram no Brasil 350 anos depois da descoberta. Ou passou 350 anos que teve uma abertura política e os protestantes teve um livre acesso ao Brasil. Até então, que a única religião que poderia ter aqui no Brasil era a religião, era o catolicismo. Então, demorou bastante tempo para o catolicismo, para o protestantismo entrar no Brasil. Então, nós temos que entender uma coisa. Os protestantes no Brasil, eles têm... Chegou em 1800 e alguma coisa. 1850, por aí. Até então, só tinha católico. E a religião oficial do Brasil, até 1889, era o catolicismo. Então, o Brasil tinha uma religião oficial. E dali por diante, com a proclamação da República, deixou-se de ser um país católico e passou a ser um país laico, e até nos dias de hoje. Laico quer dizer um Estado separado da religião. O Estado e a religião são duas coisas diferentes. E até hoje está a mesma coisa. Não tem uma religião no Brasil que nós podemos dizer que é uma religião oficial do Brasil. O Brasil é um país laico. Todas as religiões têm seu espaço aqui no Brasil. Até quem não tem religião nenhuma tem seu espaço aqui no Brasil. Então, já falei aqui que as igrejas que vieram por volta dessa mesma época, né? Um pouquinho antes lá nos Estados Unidos. E essas denominações que eu citei acima aqui, elas estabeleceram e foi importantíssima para a história do povo norte-americano. Por que eu falo o povo norte-americano, o povo dos Estados Unidos? Porque vai influenciar muito na igreja do nosso tempo, na igreja protestante do Brasil. E esse fato foi primordial para o desenvolvimento tanto nos Estados Unidos como nos países latinos. Ou seja, as 13 colônias, as igrejas que vieram lá da Europa e estabeleceram nas 13 colônias, principalmente da Inglaterra, elas afetaram, de um modo geral, o Brasil, porque dos Estados Unidos que vieram os protestantes para o Brasil. Então, e a partir do século XX,
O século XX é os séculos que, de 1900 para cá, é o século XX. E nesse período, lá no início mesmo do século XX, depois que a igreja já estava, a igreja protestante já estava nos Estados Unidos, né, já tinha sido se consolidando, né, nos Estados Unidos, e a partir dos anos 1900, houve o que nós chamamos de movimento pentecostal. E esse movimento foi muito importante. Por quê? Porque as igrejas que tem no Brasil hoje, em sua maioria, elas são igrejas pentecostais, que vieram lá dos Estados Unidos, que oriunda desse movimento. Então, aqui, o movimento pentecostal, ele teve a sua origem, né, nesse cidadão aqui, ó, Charles Fox Parham. Esse Charles Fox Parham, ele fundou um seminário teológico para ensinar a doutrina protestante lá nos Estados Unidos, lá na cidade no estado do Kansas, né, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele focava nas experiências, diferentemente das religiões, das igrejas, né, tradicionais. O Fox Parham, ele, na sua nova concepção, ele focava nas experiências, como, por exemplo, o falar em línguas. O Parham, ele, através da sua experiência com Deus, ele começou-se a falar em línguas estranhas. E também houve o batismo no Espírito Santo, que é típica desse movimento inicial, que é o movimento pentecostal. Então, o Parham, ele já falava em línguas, né? Quem era adepto da sua doutrina também falava em língua. E, posteriormente, esse aqui que foi realmente o grande fundador do movimento pentecostal, que foi um aluno dele, um aluno do Fox Parham. Ele foi que realmente um homem que fundou o movimento pentecostal e que dos Estados Unidos ali, de Los Angeles, espalhou para o mundo inteiro esse movimento pentecostal. Esse aluno, ele se chamava William Joseph Simon, William Simon. Esse William Simon, ele era um homem negro. Ele tinha somente uma vista, ele era cego de um olho. Esse William Joseph Simon. E como naquela época ali, no início dos anos 1900, o racismo, como até hoje é, né? O racismo era muito grande lá nos Estados Unidos, e o Simon, porque ele era negro, ele não podia estudar no seminário com outras pessoas brancas. E o Parham, ele detestava negros. Esse Fox Parham, que fundou o seminário, ele detestava pessoas negras. Então, ele não deixou que o William Simon estudasse juntamente com os outros brancos, com as outras pessoas brancas. E o que ele tolerou? Que o Joseph Smith, ou melhor, o Joseph Simon, ficasse no corredor, entre as salas de aulas, escutando o que o Parham falava para os seus alunos. Ele ficava atrás da porta, ali no corredor, a porta meio aberta, ele ficava ali em pé, escutando o que o professor Parham falava para os alunos brancos. Veja como era difícil a convivência, né? Como até hoje, é, essa questão do racismo. Então, mas ele perseverou. William Simon perseverou, porque ele queria realmente aprender teologia. Ele queria realmente entender um pouco mais daquela nova cosmovisão que estava começando a aparecer, que era
o movimento pentecostal, que era indícios, né, de um movimento pentecostal. Falar em línguas, o, os dons do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então, ele perseverou e ele realmente aprendeu muita coisa. Aqui eu vou ler essa citação aqui para os irmãos, para que os irmãos possam entender melhor. Essa citação aqui é desse teólogo chamado Lima. Diz assim: como já foi dito, os ensinamentos a respeito do batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, a glossolalia, como evidência do batismo, tiveram como seu principal mentor o jovem Charles Fox Parham. Naquele período, 1900 a 1906, Parham ainda elaborava um conceito de xenolalia como uma ferramenta para a obra missionária. No culto da virada de fim de ano, Parham orou para uma jovem, Agnes Ozanam, que começou a falar em chinês sem nunca ter estudado o idioma, né, chinês. Aqui nós temos que diferenciar uma coisa. Essa glossolalia. Glossolalia. O que seria essa glossolalia? Glossolalia é a língua que é falada hoje, que nós entendemos, né, que nas igrejas, né, que nós entendemos como línguas estranhas. Essa é a glossolalia. Quando uma pessoa está falando em línguas, ela está produzindo essa questão da glossolalia, porque ninguém entende. O que ela fala não é entendida, né? E houve também aqui essa questão da, deixa eu achar aqui, xenolalia. Essa xenolalia, ela é a língua de um determinado país, e quem pronuncia essa xenolalia é uma pessoa que não fala aquela língua. E esse fenômeno da xenolalia aconteceu lá em Pentecostes, porque as pessoas lá, as pessoas que estavam ali orando lá no cenáculo, elas começaram a falar em línguas das nações, dos povos das nações vizinhas. Então, elas falavam o conceito de xenolalia, porque aquelas línguas existiam e elas não sabiam o idioma e, mesmo assim, elas falavam na língua daquelas pessoas. Isso aconteceu lá no Pentecostes. Já a glossolalia, ela acontece nos dias atuais e a pessoa não sabe o que está falando e nem as pessoas que estão ouvindo também entendem o que está falando. Então, essa glossolalia, esse é o conceito de glossolalia e também de xenolalia. E o Parham orou, e ele orou para uma jovem chamada Agnes Ozanam, que começou a falar em chinês sem nunca ter estudado o idioma. Veja que o Parham orou, e uma jovem que estava lá no ciclo de oração começou a falar em inglês, em chinês, né, o mandarim, sem nunca ter, ter conhecido aquele idioma. Então, ela produziu o quê? A xenolalia, ou alguns também chamam de xenoglacia. Aí foi esse fenômeno ali, já com o Parham, que era professor daquele seminário. Aqui eu já falei, né? Já falei também a respeito do catolicismo, como da Contra-Reforma, eu já adiantei aqui. Já adiantei também que o catolicismo prevaleceu com 350 anos, né? O Estado brasileiro também se tornou laico, que eu já falei aqui para os irmãos. E depois que, dos anos 1800, depois que da proclamação da República, abriu-se um leque para os protestantes chegarem ao Brasil, propriamente dito. Até então era proibido. Os protestantes, eles tentaram entrar no Brasil, primeiramente
os franceses, os holandeses, mas eles foram expulsos. Já depois, aqui, em 1800 em diante, aí eles tiveram um livre acesso aqui ao Brasil. Aí chegaram, por exemplo, chegaram os batistas, chegaram os presbiterianos, chegaram os luteranos, os congregacionais e outros. E eles vieram lá do velho continente, porém, essas pessoas que vieram lá do velho continente também chegaram pessoas dos Estados Unidos. Outros países latino-americanos, né, a abertura demorou um pouco mais. O protestantismo ainda era visto com ressalvas na Argentina, por exemplo, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia, ou seja, todos os países sul-americanos tinham a ressalva por causa que o catolicismo era muito enraizado aqui nessas regiões, até mais do que no Brasil. Então, porém, o que aconteceu na Rua Azusa com um aluno do Charles Fox Parham, que é o William Seymour, aconteceu o movimento pentecostal da Rua Azusa. Aí sim, aí espalhou pelo mundo inteiro esse movimento pentecostal e atingiu em cheio. E o Brasil é um país que recebeu muito bem essa doutrina pentecostal. Mas antes, em 1910, já as igrejas tradicionais já tinham chegado aqui no Brasil, no final da década de 1800, eles já tinham chegado aqui no Brasil. Por exemplo, já tinha chegado a Igreja Batista, já tinha chegado a Igreja Presbiteriana, a igreja, essas igrejas aqui, a Metodista, a Congregacional, já tinha tudo chegado já. Porém, a Igreja Pentecostal, a primeira igreja pentecostal que chegou no Brasil foi essa igreja aqui, ó, Congregação Cristã do Brasil. Essa foi a primeira igreja pentecostal aqui no Brasil. Essa Congregação Cristã do Brasil é aquela mesma igreja que as mulheres usam um véu. E depois, o fundador quem trouxe essa igreja, a primeira igreja pentecostal para o Brasil, foi esse Louis Franciscon, que era um francês. Ele trouxe aqui para o Brasil a Igreja Cristã do Brasil. E ele também foi influenciado pelo movimento da Rua Azusa. E houve aqui também dois jovens, com pouco mais de 20 anos. Esses dois jovens também passaram pelos Estados Unidos e tiveram influência muito grande do movimento pentecostal de William Seymour. E esses dois suecos fundaram a Igreja Assembleia de Deus, essa mesma Assembleia que nós temos aí atualmente. Esses dois jovens, em 1911, eles fundaram a Assembleia de Deus. E esses jovens são o Gunnar Wingen e o Daniel Berg. Esses dois jovens, eles primeiramente chegaram e foram hospedados na Igreja Batista, e depois eles fundaram essa Igreja Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus se tornou a maior igreja pentecostal do Brasil. E pode dizer que é uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. Então, foi fundado por esses dois suecos, né? O Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Se eu chegar para um irmão da Assembleia de Deus e perguntar qual foi o fundador da Assembleia de Deus, com toda certeza, eles não vão saber me dizer quem são os nomes deles. E aqui, para a honra e glória do Senhor, nós podemos dizer que Gunnar Wingren e Daniel Berg, esses dois jovens, fundaram a maior igreja pentecostal do Brasil, em 1911. Ela não teve esse nome Assembleia de Deus já em 1911, não.
ela tinha um nome inicial de Fé Apostólica. Pouco mais, alguns anos depois, que eles deram o nome de Assembleia de Deus. Logo após, chegou também a Igreja do Evangelho Quadrangular, poucos anos depois. E essa igreja, ela foi fundada, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada lá nos Estados Unidos, e pela missionária Aimee Simple McPherson, uma mulher, a Aimee Simple McPherson. Essa mulher fundou a Igreja Quadrangular. Hoje, a Igreja Quadrangular, até onde que eu sei, ela é presidida pelo pastor Mário de Oliveira, um ex-deputado federal, e o seu irmão Antônio Genaro. Não sei se eles continuam ainda sendo líderes da Igreja Quadrangular, mas até pouco tempo eram eles, né? E as principais igrejas pentecostais que atuam no Brasil hoje são, ó, a Assembleia de Deus, fundada pelos dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, e a Igreja Congregação do Brasil, fundada por Luigi Francescon em 1910. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por Aimee Simple McPherson, fundamentando o que eu escrevi em cima, né? E também, logo após, essa sim, a Igreja Deus e Amor, ela não foi fundada fora do Brasil. Ela foi fundada no Brasil, pelo o missionário, pelo Davi Miranda, né? Pelo pastor, não sei se era pastor ou se era missionário, Davi Miranda. Ele fundou a Igreja Deus e Amor em 1962. Né? E a minha família, ela conheceu o Evangelho através de uma avó minha materna, e ela se converteu na Igreja Deus e Amor. Isso aí foi na década de... Foi no 1978, mais ou menos, que a minha avó materna se converteu à Igreja Protestante, né? E dali para cá, só foi aumentando o número de cristãos protestantes, né, na minha família. Então, o primeiro contato que a minha família teve com a igreja protestante foi através da Igreja Deus e Amor, fundada pelo Davi Miranda. Essa igreja aqui proibia, tinha uma forte doutrina, né? Uma forte doutrina que ensinava que as mulheres não podiam cortar cabelo, né? Que não podia ter televisão em casa. É uma doutrina muito rígida nessa questão, né? E já falei aqui da igreja quadrangular, eu também já pertenci à igreja quadrangular há um bom tempo. Em 1998, foi lá na igreja quadrangular que eu aceitei Jesus, né? E também conheço bem a igreja quadrangular. Ela é realmente uma igreja pentecostal, e ela dá um ênfase muito grande a campanhas e a cruzadas, né? Elas tinham essas campanhas de 7 dias, e também tinha cruzadas de 3 dias, e ela dava um ênfase muito grande a esse tipo de, de conceito, né? Dessas campanhas de cruzadas, né? E cruzadas são 3 dias. O pastor chega lá, o pastor visitante, né? Chega lá na sexta, prega no sábado, e no domingo tem o fechamento da cruzada, né? E lá eles dão um ênfase muito forte a isso. Bom, aqui está voltando a dizer aqui das igrejas pentecostais nativas, né? Que eu já falei aqui, que são as igrejas pentecostais nativas aqui, ó. Primeiramente é essa aqui, do Davi Miranda, que é a Deus é Amor, 62, e tem também aqui outra igreja nativa, que é Brasil para Cristo e Casa da Bênção. Essas aqui são também igrejas pentecostais. E houve outras igrejas também pentecostais que foram nascidas aqui no Brasil. Não vieram de fora.
A Assembleia, ela veio de fora ela veio com os suecos, né? Essa aqui não, essa aqui foi brasileiros mesmo que fundaram, essa Brasil para Cristo. E essas igrejas aqui, Casa da Bênção e Brasil para Cristo, elas deram origem, elas foram o berço das igrejas que nós chamamos hoje de neopentecostais, a igreja neopentecostal, onde tem a Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, né? A Igreja da Graça, né? Então é o seguinte, o fator importante que nós temos que levar em consideração é as igrejas históricas, que são aquelas que vieram da Europa, passando ali pelos Estados Unidos, que oriundas lá da Reforma Protestante, que são igrejas históricas, tradicionais, que são, por exemplo, a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Igreja Anglicana, né? Essas igrejas, elas vieram para o Brasil e algumas delas, elas se ramificaram e passaram a ser pentecostais. Hoje a gente vê nas igrejas batistas, por exemplo, muitas pessoas que são pentecostais. Houve essa adesão de algumas igrejas pentecostais, uma divisão, né, de algumas igrejas que eram tradicionais e que hoje elas são batistas, levam ainda o nome de batista, ou presbiteriano nem tanto, mas os batistas, os metodistas, e se tornaram pentecostais. A doutrina pentecostal entrou no meio dessas igrejas, houve até uma divisão, em certo momento, uma divisão, porque nem toda a igreja aceitava, as igrejas aceitavam essa questão do movimento pentecostal, houve até uma divisão, mas as igrejas continuaram e muitas delas se tornaram outras igrejas batistas, só que não tradicional, ou, e sim, com o forte teor pentecostal, né? Aqui, essa citação aqui é importante a gente ler, porque a igreja evangélica tradicional é aquela composta por grupos como luteranos, já falei, congregacionais, batistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas. Esses grupos formam o que se chama de corrente tradicional histórica, ou corrente religiosa histórica. Alguns também se chamam de protestantes históricos, pois a maioria deles se originou durante e pós-Reforma Protestante. Então, essas igrejas eram tradicionais, e muitas delas receberam a doutrina pentecostal e se tornaram um outro tipo de igrejas. Mantiveram o seu nome, porém, a doutrina pentecostal ela entrou no seio dessas igrejas. Nós temos aqui, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos a Igreja Batista da Lagoinha. Ela aderiu fortemente a essa questão do movimento pentecostal. E hoje, por exemplo, a Igreja Batista Getsemane, que ela não se diz pentecostal, mas dentro da igreja tem muitas pessoas que são pentecostais, misturadas com pessoas que são reformadas ou tradicionais. Então, houve uma mistura, né? Um sincretismo do pentecostalismo e também das correntes tradicionais históricas, né? Bom, então, surgiu, portanto, do movimento pentecostal, surgiu, isso aí já no final da década de 70. Então, vou voltar aqui para me falar para vocês. A primeira onda foi lá, através dos suecos, né, daquelas pessoas que vieram de fora e fundaram a igreja pentecostal, e também as igrejas tradicionais. A segunda onda veio através dessas igrejas que já foram fundadas lá fora e vieram para cá, como a Quadrangular,
e também essa igreja aqui, do Davi Miranda, que também foi fundada aqui, mas pentecostal, a Igreja Brasil para Cristo, que deu origem às igrejas neopentecostais, pelo menos a Universal do Reino de Deus. Então, o que aconteceu? Essa aqui foi a segunda onda. E a terceira onda é essa que nós estamos falando agora. São as igrejas neopentecostais. Essas são a terceira onda, que surgiu ali na década de 70. E a primeira igreja nesses moldes, ela é a IURD, a Universal do Reino de Deus. Ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo, que está vivo até hoje. Outras igrejas do movimento neopentecostal, que é a Igreja da Graça de Deus, que foi fundada pelo cunhado do Edir Macedo, que é o R.R. Soares. Até pouco tempo, irmãos, o R.R. Soares, né, o Romildo Soares, era o homem que mais aparecia na televisão no Brasil. E ele fundou aí a Igreja Internacional da Graça. E também há uma outra igreja neopentecostal que foi fundada também por um ex-bispo da Igreja Universal, que fundou sua própria igreja, que é o Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago, ele fundou a Igreja Mundial e do Poder de Deus. É o apóstolo, né, do Chapelão. Ele fundou a igreja lá do Poder do Reino de Deus. E também outra igreja, a Renascer, que foi fundada a bispa Sônia e o bispo Estevão Hernandes. Eles também fundaram a igreja Renascer, que também é neopentecostal. Essa igreja Renascer foi conhecida pelo fato de que grandes personalidades pertenciam a essa igreja, jogadores de futebol de nome, como, por exemplo, o Kaká, né, pertencia a essa igreja, e essa igreja cresceu muito também. Houve algumas situações que aconteceu lá que a gente, como aluno de teologia, a gente deve saber, né? Com Estevão e Sônia. Então, essa igreja também cresceu muito. E teve outras igrejas, por exemplo, a Sara Nossa Terra, também é uma igreja pentecostal. A Igreja do Reino dos Céus, também é a igreja pentecostal. E essas igrejas neopentecostais, qual que são o fundamento delas? As igrejas pentecostais, eles eram afirmados muito na doutrina do batismo, Espírito Santo, né, da glossolalia, que é falar em línguas, dos dons espirituais. Essa doutrina era muito forte, né, que era a doutrina pentecostal nas igrejas pentecostais. Já que o movimento neopentecostal, qual que era a doutrina que eles se afirmavam, né? Que era a doutrina base deles? Era a teologia da prosperidade, a expulsão de demônios, né? O exorcismo, eles expulsavam demônios, a teologia da prosperidade e também no dualismo. Para eles, há uma força que é Deus, um Deus Todo-Poderoso, e também o nosso adversário, que é Satanás, essas duas forças que estão ali lutando para abençoar ou então destruir a vida dos fiéis. Eu tenho uma ressalva a respeito dessa linha neopentecostal, pelo fato de que, nesse dualismo, é um dualismo que é fantasioso, mentiroso, porque nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, e Satanás é apenas um anjo caído e que faz, em muitas vontades, faz o que Deus permite. Então, não há essa questão do dualismo. E essas igrejas neopentecostais, ela tira muito a responsabilidade humana
e deixando que a responsabilidade caia somente nos anjos, né, nos anjos caídos, né, que são os demônios. Então, para eles, tudo que acontece é culpa única e exclusivamente dos demônios. Nós sabemos que a responsabilidade humana também nos traz muitos castigos por parte de Deus, porque o homem ele é responsável pelos seus atos. Ele sofre a influência do maligno, sim, mas o homem é responsável pelos seus atos. E essas igrejas aqui, as neopentecostais, ela retira essa responsabilidade humana totalmente. E o homem fica apenas um joguete, né, na mão de Deus ou na mão do maligno. Nós sabemos que isso não é verdade. E também essa questão da teologia da prosperidade. Não há uma pregação genuína do evangelho. A Bíblia não é pregada, não é exposta, né? Não tem pregação temática nem expositiva. A Bíblia ela não é exposta para quem quiser aprender. Na verdade, a base deles é a teoria da prosperidade e essa expulsão de demônios, exorcismo, e também esse dualismo. Outra questão também que os neopentecostais eles focam muito é na cura divina. Para eles, o importante é a cura. Parece que Deus só está ali no culto para curar. Nós sabemos que Deus é poderoso para curar, sim. E nós chegamos para Deus, muitas das vezes, pedindo cura. E Deus nos cura. Porém, não é o principal motivo, não é o foco. O foco da pregação, o foco do culto é você adorar a Deus. E eles distorcem, né, essa questão. Eles distorcem muito essa questão pelo fato de que o foco deles ou é na cura, ou é na teologia da prosperidade, ou é na expulsão de demônios, né? Nessas condições que seriam uma coisa que não teria tanta importância como a genuína pregação do Evangelho. Aquele Evangelho que salva, né? Aquele Evangelho que nos conduz à vida eterna. Então, eles têm essa questão dessa teologia que, na minha opinião, e na opinião também de muitos, ela é distorcida. E essas igrejas, elas possuem um forte aparato midiático. Veja que lá na igreja do Davi Miranda, a Igreja de Deus e Amor, começou com radinho de pilha, né? O radinho de pilha que as pessoas ficavam escutando as orações, as pregações lá, através do radinho de pilha. Aí foi entrando, foi desenvolvendo, eles começaram a ter a televisão como o maior vínculo, o maior veículo de, de pregação, né? E depois, já na década de 90, para os anos 2000, foi a questão da internet, que está sendo usado hoje em grande escala, principalmente pelas igrejas neopentecostais. Essas igrejas são poderosas nessa questão da mídia. Eles são realmente midiáticos. E você olha assim no culto dessas igrejas, tanto seja a Igreja Universal ou a Igreja Mundial, você vê aqueles cultos, aqueles salões imensos e lotados de pessoas para buscar a cura, para buscar a libertação de demônios, ou então para buscar de Deus a teologia da prosperidade, buscar de Deus prosperidade. Então, e outro fato também é que eles são extremamente midiáticos, né? Então, a mídia, eles são uma mídia extraordinária. Tanto que eles são muito conhecidos. Não há ninguém que nós podemos dizer que nunca ouviu falar do R.R. Soares, ou do Edir Macedo, ou do Valdomiro Santiago. Essas pessoas são muito conhecidas, né? São muito conhecidas
no meio evangélico, também fora dele. Bom, então, aqui nós já falamos aqui da igreja neopentecostal, da igreja pentecostal, de como a igreja pentecostal chegou no Brasil, das igrejas tradicionais também chegaram no Brasil, né? Igual a igreja batista, ela chegou primeiramente lá em Santa Bárbara do Oeste, né? A igreja batista, e dali se espalhou pelo Brasil inteiro. A igreja presbiteriana também chegou no Brasil e tal. E aqui nós vamos encerrar esse ciclo com igrejas neopentecostais, né? Nós já falamos pelas características dela, e agora nós vamos falar de novas expressões de igreja na atualidade. Essas expressões aqui, muitos de nós já não ouvimos falar delas, mas elas existem. Essa igreja emergente é uma nova expressão. A igreja orgânica, a igreja missional, tudo isso tem no Brasil. E a igreja pós-protestante, ou o movimento pós-protestante, que é um movimento que quer fazer uma reforma dentro da reforma protestante. E cada uma dessas igrejas citadas possui suas peculiaridades, que devem ser devidamente estudadas e compreendidas. Nós vamos estudar ainda uma matéria chamada Eclesiologia, que ou doutrina da igreja, em que nós iremos falar um pouco mais a respeito dessas expressões de igreja na atualidade. Também tem aqui essa nova configuração aqui de igreja, é o Multi-Site Church, é uma nova configuração. Essa igreja Campus Camp também é uma nova configuração. E a igreja Satélite Polo também é uma nova configuração de igreja. Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessas novas configurações, nem a respeito dessas igrejas, dessas expressões atuais. Só vou falar que a igreja emergente, só vou dar uma pincelada aqui para a gente entender. A igreja emergente, ela tem o entendimento de que ela está emergindo de uma situação qualquer. Ou então, essa igreja emergente está emergindo de uma situação de pentecostalismo, neopentecostalismo, e também de organizações tradicionais. Ela está emergindo. Ela tem um conceito de que o cristianismo emergiu do judaísmo, que o protestantismo ele emergiu da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja lá da Idade Média emergiu dos entendimentos dos pais da igreja, né? E assim por diante. Então, essa igreja emergente, a igreja que se julga nova e para poder mudar a constituição da igreja brasileira. Essa igreja orgânica, ela se baseia na igreja viva. Ela se julga que há uma necessidade do reavivamento da igreja, não somente, não de uma forma como já houve anteriormente, um reavivamento espiritual, e sim um reavivamento humano, porque a igreja tem que ser uma igreja viva, tem que ser uma igreja que se preocupa com as outras pessoas. Essas igrejas novas, né, essas expressões aqui, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Nós iremos estudar especificamente na matéria de eclesiologia, que é a doutrina da igreja.
Então, também que... Então, a igreja orgânica se preocupa muito com o humano, com a pessoa humana, com o próximo, com ajudar o próximo, trazer vida a quem está passando necessidade muito grande, né? Ser uma igreja mais humanizada, organicamente. Essa igreja missional, ela é uma igreja, e também que a igreja orgânica, só voltando aqui, ela tem um forte ênfase também na igreja celular. Ela não é obrigatoriamente a igreja celular, né? Que é formada por células. Não, ela não é obrigatoriamente dessa forma. Porém, ela dá um forte ênfase a essa questão de células, né? Ela sai um pouquinho, ela sai do meio da igreja tradicional, da igreja entre quatro paredes, e vai para fora, buscar cada vez mais o convívio com as pessoas, né? A igreja emergente também tem esse conceito de sair de dentro da igreja e emergir para fora da igreja. E a igreja missional também tem um conceito parecido, porque ela se baseia em missões, em fazer missões, em proclamar o evangelho, sair da, dessas quatro paredes, né? Então é muito interessante, porém, igual eu falei anteriormente, tem coisas que são bem-vindas, né, que são bíblicas, mas tem coisas também que deixam a desejar. E nós, com toda certeza, futuramente, nós iremos ouvir falar muito dessas novas expressões. Até que agora não, nós estamos mais, elas estão um pouquinho longe da gente ainda. Mas, posteriormente, nós vamos ouvir falar em muito, porque essas igrejas, elas estão crescendo, elas estão aumentando, elas estão tomando conta. Já não é mais o que está à tona hoje, é os neopentecostais, que a gente ouve falar mais, ou então os pentecostais. Mas vai chegar uma época que essas igrejas aqui também nós vamos ouvir falar em muito delas. E essas novas expressões aqui, essa multi-site church, essa igreja está absorvendo e usando cada vez mais a tecnologia. Hoje nós estamos aqui no seminário, eu estou num lugar, os irmãos estão cada um em um lugar diferente. Essa igreja aqui, ela funciona da mesma forma. Ela vai tem um lugar, uma igreja, que estará estará cultuando a Deus, e em várias localidades, através das mídias sociais, da internet, tudo, vai estar repassando esse culto para outros lugares, o mesmo culto para outros lugares, numa só doutrina, num só ensinamento. Essa é a multi-site church. E seja no Brasil, já tem muita configuração dessa igreja. E também o Campus Camp, que também tem o mesmo sentido. Só que esse aqui tem o sentido de que um culto ele é feito em várias localidades, em vários lugares, e um ensinamento só para todos eles. A Igreja Católica usa muito isso, né? A Igreja Católica usa essa questão de a missa que é rezada aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, é rezada lá no norte, para tudo quanto é lado, a liturgia é uma só. E o satélite polo vai ter uma igreja e vai ter vários polos interligados a essa igreja, em que esse culto é repassado a esses vários polos. Isso aqui, irmão, vai ser usado através das mídias sociais, da internet, né? Ou em várias ferramentas, né? Das mídias sociais. Até aqui,
Alguma dúvida? Eu vou abrir aqui um tempinho aqui para os irmãos fazer perguntas a respeito de alguma dúvida. É interessante a gente conhecer essas novas expressões, esses novos tipos de igreja que estão surgindo, né? Alguma pergunta? Não, aqui tá tranquilo. Quem falou, Valquíria? Isso. Ah, tá. Tá tranquilo, sim. Os irmãos já ouviram falar de alguma dessas expressões de igreja aqui, atualmente? A igreja polo, satélite polo, alguma coisa assim? Já ouviram falar? Site Não, multi? não. Então, mas já está no nosso meio. Já está no Já. nosso meio. Está no nosso meio e está crescendo cada vez mais. Eu não sei se talvez, assim, com esse nome, mas com outra denominação. Por exemplo, eu não sei se tem alguma coisa a ver, a igreja gay, ela entraria em alguma dessas denominações. Talvez a gente já ouviu falar, mas já com outros nomes. Essa questão dessas igrejas, né? Igual que eu falei inicialmente. Quem, para se adorar a Deus, pode se adorar livremente. Né? O livre direito ao culto, né? Então, por exemplo, uma igreja dessa aí que tem essas pessoas homossexuais, né? Eles vão ter o direito de cultuar a Deus, sim. E pode usar várias dessas ferramentas que nós estamos falando aqui. Eles podem, sim. Porque não tem como a gente proibir isso. Não, não, pastor. A questão é a seguinte, falando, talvez, igual o senhor falou, porque entra uma igreja, um tipo dessas denominações. Talvez Sim, essa igreja se encaixe num tipo dessas denominações. E aí a gente já ouviu falar dessa forma, mas não com o nome, por exemplo, com o nome específico, né? pode ser. Eu entendi a sua pergunta, eu entendi a sua colocação aí. É isso mesmo. Porque dá uma abertura tão grande. Já pensou você ter uma igreja central, e essa igreja está interligada no Brasil inteiro a várias outras igrejas de uma mesma denominação. E essa igreja central, ela comandando toda a liturgia de todas essas igrejas, né? É uma dessas expressões que eu acabei de falar aqui. Um exemplo aqui, claro, aqui para a gente poder entender melhor. Por exemplo, aqui nós estamos aqui com 6 pessoas, né? Nós temos uma igreja, que é a Igreja Batista da Família, que é lá de Santa Luzia, que é a sede, né? E essa igreja, lá do pastor Nelson. E aí eu pego o fundo da igreja, interligado à igreja do pastor Nelson. A Igreja Batista da Família e tal. Aí tem a nossa Igreja Batista da Família. Aí tem, de volta, fundo a uma, pastor do lado, fundo a outra, tudo interligado a essa igreja central. É uma igreja satélite polo. É assim que funciona. Só que, no caso nosso agora, a gente não sabe o que está se pregando lá na igreja de Firmeza. E a gente não tem assim, essa interligação assim, de saber o que está pregando. A igreja satélite polo é o seguinte: aquele culto ele está dirigindo todas as outras igrejas através da liturgia. O que está acontecendo ali vai acontecer em todas. Essa que é as expressões, né? E, inclusive, o site, né? O site Church é a mesma coisa. Vai acontecer online e onde que tiver uma igreja filiada àquela outra, ela vai estar transmitindo, replicando esse culto. É uma expressão que ela vai, sim, agora com essa questão da internet, ela vai crescer muito. Porque as pessoas já estão deixando aquela maneira tradicional de cultuar a Deus, né? Muitas delas estão deixando essa maneira tradicional. E
e aderindo a esse outro tipo de expressão, né? Expressão religiosa. Então, vai acontecer sim, pode ter certeza que em breve nós teremos notícia muito a respeito dessas novas expressões. Mais alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Não, não. Eu vou ver se eu consigo achar aqui um slide. Essa matéria aqui, essa matéria que eu tirei esse estudo aqui, eu terminei ela tem pouco tempo, né, lá no meu curso, lá na faculdade. E eu achei ela muito interessante, porque mostra para a gente uma nova maneira de cultuar Deus relacionada com a nossa igreja contemporânea. E as evoluções vêm acontecendo de acordo com o tempo. E a gente, muitas das vezes, a gente fica preso a uma maneira, a um modelo de, de se expressar, e a gente não conhece os outros. Tem muitas pessoas que estão aderindo a esse tipo. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, só um minuto. Apareceu aí? Sim. Apareceu. A aula 3 aí, né? Aqui, eclesiologia contemporânea. Hoje daremos continuidade ao estudo da eclesiologia contemporânea, né? Estudaremos sobre a igreja missional, a igreja emergente, a igreja orgânica, a igreja brasileira. Essa igreja brasileira aqui é uma coxa de retalhos, né, que mistura tudo, né? E as novas configurações de igreja. Aí falou-se sobre a igreja missional, né, os objetivos da igreja missional. Ela é conhecida como novo calvinismo, né, igreja missional, para cumprir a missão Dei, né, que é a missão de Deus. A missão dela é fazer discípulos. A igreja não é o ponto de chegada, e sim um ponto de partida. É da igreja que vai espalhar o evangelho para o mundo inteiro, o novo Israel, né? Israel de Deus. Aqui, os pilares da igreja missional. A teologia dela é reformada, relacionamentos complementares, ministério acompanhado do Espírito Santo, a prática missional de que é missões, né? Cosmovisão reformada. Aqui tem os 5 pontos aqui do calvinismo que eles também têm, os 5 pontos da reforma protestante, né? Sola gratia, sola escritura, sola gratia, sola fide. Objetivos missionais aqui também. Então está falando, sim, de uma forma bem específica dessas igrejas que estão surgindo, a igreja emergente. Então você vê que é muito interessante, que a gente não fica assim igual teve a campanha saindo do casulo, né? Do Outubro Rosa, né? E nós também tem hora que você tem que sair do casulo para você ver o que está acontecendo ao seu redor, né? O slide aqui não ficou muito bom, não, porque eu baixei aqui, não ficou legal, não. Mas é isso aí. Essas novas configurações estão acontecendo, né? No Campus Camp. E isso para nós, por que a gente... É interessante para nós estar aprendendo isso. Por que é interessante? É para a gente estar por dentro do que está acontecendo no mundo cristão. Nós, como estudante de teologia, nós temos que ter o interesse de aprender tudo que vier ao nosso conhecimento é importante para nós aprendermos, para poder ter conhecimento, para repassar para outras pessoas. Eu não vou sair da minha maneira de cultuar Deus para cultuar, para
enfrentar, para entrar em nenhum tipo de novas expressões que está vindo. Porque eu entendo que a maneira melhor de cultuar a Deus é a que a gente faz. É ir na igreja, é cultuar a Deus ir na igreja, é ir ler os cultos presenciais. A aula presencial não tem problema, porque a aula presencial é uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Mas os cultos têm que ser presenciais. Os cultos, você tem que estar lá, ouvindo a pregação do pastor. Então, mas nós temos que entender que o estudante de teologia, o teólogo, ele tem que estar antenado a todo tipo de mudança, no que diz respeito à igreja. E nós temos que entender também que Deus ele está no controle de todas as coisas, no controle da história, é Deus que está nos direcionando. Uma coisa que eu acho que tem que mudar é que essa questão da pós-reforma, né? Ou pró-protestantismo. Aí sim, porque realmente está entrando no seio das igrejas coisas que aconteciam lá na igreja da Idade Média, na igreja católica da Idade Média. Essa venda de indulgência, né? Essa questão das relíquias, né? A pessoa vendendo um monte de coisa dentro da igreja, a questão da simonia, os poderes de Deus sendo vendidos dentro das igrejas, isso aí está para a gente, a olhos vistos, né? Nós estamos vendo isso aí, a todo momento nessas igrejas. Então, tem que haver uma mudança, tem que haver uma reforma. E para isso acontecer, precisa de um avivamento, um reavivamento no seio da igreja. E pode começar a qualquer momento, porque Deus ele está à frente de todas as coisas. Ele não vai deixar a igreja dele se contaminar de uma maneira da maneira que está acontecendo atualmente, né? Porque a palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Então, eu creio que Deus ainda vai fazer um reavivamento ainda na igreja do Senhor. A não ser que pode também estar se cumprindo o que a palavra diz, que no final do tempo viria a apostasia, e que Jesus não voltaria sem que antes acontecesse a total apostasia. Apostasia é nada mais, nada menos do que a pessoa não deixar de crer. E nós estamos vendo que as igrejas atualmente elas estão se apostatando da fé cada vez mais. Elas não estão crendo mais no que está na verdadeira doutrina, na doutrina dos apóstolos, na igreja que tinha lá em Atos dos Apóstolos. Também não podemos endeusar aquela igreja também tinha muitos erros, né? Não podemos falar, vamos voltar lá para a igreja primitiva, com quem que a igreja primitiva era perfeita. Não era também, não. A igreja primitiva tinha muitos erros. Tudo que o homem coloca a mão, acontecem grandes erros. Porém, nós temos que entender que essa questão aí da apostasia é um fato que não vai demorar a acontecer, não. E a volta do Senhor Jesus ela está próxima. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que crer que a igreja do Senhor ela vai sobressair, ela vai vencer, porque passará céus e terra, mas a palavra do Senhor ela é eterna. Amém? Alguma pergunta aí? Ou nós podemos estar caminhando para o encerramento? Só uma coisa que eu queria falar, que agora são 9h30, quem não entregou o trabalho ainda tem até meia-noite, hein? Para ter 100 pontos. O Marcelo está dando joia, né? Você, né, Marcelo? Está faltando, né? Porque senão, vamos fazer o seguinte agora, que se entregar fora da data, a pessoa pode acertar a prova toda. Ela vai tirar, ao invés de tirar 100, ela vai tirar 70.
E ela pode acertar a prova toda. Pode, Marcelo, é umas 2 horas para fazer ela. Manel, pelo jeito, não vai entregar hoje, né? Né? Aquele também acho que não vai. Porque nem participar da aula aqui, ela está participando. Outra coisa também interessante que eu pesquisei a respeito da questão dos certificados. Certificados. Aqui. Para a gente poder dar o certificado, isso tá na legislação. Por exemplo, a pessoa está no médio, vocês estão no médio agora, no ensino médio, né? No período médio. Eu posso entregar o certificado para você sem você ter o primeiro grau. Entendeu? Quem tem segundo grau? Quem não tem segundo grau? Eu não vou poder entregar o bacharel, porque o bacharel é nível superior. Mas eu posso mudar o nome, como muitas outras igrejas fazem, eu posso mudar o nome para período básico, período médio e período avançado. E para esses 3 períodos, eu posso dar um certificado para cada um. Se a pessoa tiver o segundo grau, eu posso dar o bacharel, ao invés de dar Esse que a gente vai fazer no bacharel? O avançado. Eu posso dar o bacharel ao invés de dar o avançado. Isso é usado em muitas igrejas, viu? A igreja quadrangular lá, os pastores lá, a maioria deles, eles não têm o segundo grau. E eles têm o diploma do avançado. Só não pode falar que é bacharel, porque se falar que é bacharel, aí é nível superior. Entenderam? Então, eu posso dar o certificado para vocês tranquilamente. Tranquilamente aí, que quem não tiver o primeiro grau, e até o nível avançado. E vale, viu? O certificado nosso aí vale. Eu estou terminando de fazer o histórico, eu já fiz o certificado já, e estou terminando de fazer o histórico, para poder enviar para vocês. Beleza? Beleza. Então tá, vamos. Muito bom. Ô, pastor, poder... esse que nós estamos fazendo, ele também é 2 anos, é isso? Ó, na verdade, são 14 matérias. Uhum. Se eu conseguir terminar essa 14 matérias num tempo mais curto, Entendi. aí, porque 13 matérias no período básico, 14 e 14. Tá, Se eu conseguir... O segundo período é 14. Aí depois que vem o bacharelado, mais 14 matérias? Sim. Entendi. Aí vem o bacharelado, mais 14 matérias. Aí termina. Tem seminário que é até 50 matérias, mas a gente não precisa de fazer todas as matérias, não, porque tem matéria lá que, por exemplo, didática. É uma matéria que a gente, aprendendo no dia a dia, que você já vai saber da aula. Uhum. Tem as outras matérias lá, por exemplo, ciência da filosofia, história da filosofia. Não vão sair daqui filósofos, não. Então, essas matérias a gente pode ir tirando essas matérias. Não são necessárias para a grade, né? Não, essa grade, ela é muito assim, ela é muito maleável, né? Uma grade, por exemplo, de 13 com mais 14, 28, né? Por 28 mais 13 dá quanto? Eu quase não estou ouvindo, tá baixinho. 28 mais 13? 27. 37. 37. Jamais, dá não? É o quê? 28. 28 mais 13. 42. 41? 41 matérias de uma grade excelente. Excelente. Muitos cursos teológicos aí não tem uma grade de 40 matérias. É uma grade excelente para nós. As matérias principais nós já vamos aprender. Ótimo. Né? Mais alguma coisa? Não. Quando chegar a prova lá, abrir a prova, aí, se você estiver com dificuldade, vocês me avisam lá, que eu vou fazer um vídeo no YouTube ensinando como é que abre a prova tranquila. É autoexplicativo. Tá.
É bem autoexplicativo. Mas ela não está Sexta vai disponível ter? ainda não, né? Não, vai ficar disponível, acho que no dia 24, né? Acho que é no dia 24 que eu marquei Só lá. falou dia 30. Dia 30? É. É de 24 até o dia 30, não? Acho que Ah, do dia 24 até o dia 30, né? é. Ah, então tá bom. Então vamos orar, então, irmãos. Pastor Eduardo, quer falar alguma coisa, pastor? Quero não, pastor, é mais me perturbando aqui. Ah, beleza. Então tá, Ah, Maria. vamos orar, então, para nós poder descansar um pouquinho, né? Eu estou dando 2 aulas por semana desde ele. 2 aulas por semana, Lá para o Fremisa. O Fremisa tem quase 20 alunos. Ó, que benção, pastor. E Graças aqui- a Deus. E aqui nós temos esse tanto aí que vocês estão vendo aí, 7, 8. Então vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, nós buscamos o Senhor em oração, te agradecendo, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te Obrigada. agradeço, Pai amado, pela vida de cada irmão que está aqui. Te peço que o Senhor venha abençoar grandemente o pastor Eduardo, o Marcelo, venha abençoar o Givaldo, a Valquíria, a Eliane. Abençoe também, Pai, os outros irmãos que não entraram, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai amado, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para nós podermos absorver cada vez mais esse conteúdo. Pai amado, eu sei que a caminhada é longa, mas o Senhor estará conosco, nos mostrando o caminho, nos guiando e nos levando, Pai. E que o Senhor, Pai amado, irá terminar a boa obra que o Senhor começou. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar a bênção apostólica. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação na nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Fique com Deus. Amém. Bom descanso para todos. Boa noite, obrigado. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Tchau. Agora esta chamada está sendo gravada.